A vida é um jogo de longo prazo e a verdade te mantém de pé. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Pessoal, sejam muito bem-vindos e é hoje assim que a gente começa com essa pedrada na nossa cabeça. Amilcar, o que essa mensagem te traz? Que significado tu entende disso? Cara, como muito bem colocado pelo Thiago Brunet nesse segundo capítulo da nossa série também, né? Papo de Patrão. A gente está baseado no livro Princípios Milenares. Como muito bem colocado por ele, cara, absolutamente tudo que não é de verdade tem prazo de validade. Ou como minha avó bem dizia, a mentira tem perna curta. Essa é boa. Cara, Jesus quando veio na Terra, ele fala, a parte que ele mais confrontava era a hipocrisia. Tinha e tem até hoje, claro, né? Homens que falam uma coisa, mas no coração e na mente tem outra coisa totalmente diferente. Sim. Ou seja, a verdade não é aquilo que tu fala, é aquilo que tu fala e que tu faz. Tem que ter congruência naquilo ali. Sim. E o quanto isso é comum nos dias de hoje, às vezes tu encobrir alguma coisa, às vezes tu falar uma meia verdade e aquilo a longo prazo ele cai por terra e se desmascara e começa a surgir problemas com aquilo ali. Porque a mentira, cara, ela é algo que num primeiro momento ela parece ser algo benéfico pra gente. Sim. Né? Eu fiz isso, se eu mentir eu vou ganhar isso de lucro. Eu tô falando lucro assim, não em dinheiro, mas lucro de eu me safei disso. Qualquer eu saio no lucro, não tem isso. aquela? Então a mentira é um artifício assim que meio que tu se protege. E como é uma arma que tu se protege, tu geralmente tá utilizando pra conseguir lugares, pra conseguir coisas, Acessar pessoas. Sim. Só que com o tempo, cara, aquilo ali não se mantém, porque tu tá falando uma coisa, mas tua mente tem outra. Daqui a pouco tu vai começar a agir o que tua mente tá falando. Sim. E aquilo ali vai aparecer a verdade. Porque conforme tu vai falando aquela mentira, a tua mente tá em outra coisa. Né? Tá pensando outra coisa. E logo, com o tempo, daqui a pouco tu vai estar falando aquilo que tu tá pensando. Né? Então aquilo vai cair por terra. Um jeito que Jesus achou de desmascarar aqueles que estavam falando uma coisa, mas agindo de outra forma, era quando os fariseus e homens que estavam ao redor ali capturaram uma mulher no ato do adultério. A mulher adúltera, aquela passagem. Então, o que eles fazem? Eles jogam diante de Deus, de Jesus ali, aquela mulher, e falam que, tá na lei que se a mulher for pega no adultério, ela tem que ser apedrejada. O que tu me diz? Jesus, com a sua infinita sabedoria, ele pega e fala assim: quem aqui não tem nenhum erro pode tirar a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo soltou as pedras. Pois é. Porque quando se trata de julgar as outras pessoas pelos erros delas, a gente é o santo. Sempre assim. Somos ali os juízes perfeitos. Só que quando se trata de julgar a nós mesmos, aí e agora? O que eu faço? Então isso é hipocrisia, a mentira, a falsidade. Né? A gente se engana achando que os outros são os errados, mas acaba que o erro tá dentro da gente. Dentro da gente. Isso é forte. E a mentira, cara, ela traz benefício a curto prazo. Só que a longo prazo ela vai te trazer morte. Sim. Isso, cara, é algo que não é calculado no primeiro momento. Por isso que a mentira ali tem suas razões para entrar na conversa. Uma das coisas que gera a mentira também é o orgulho, né? Isso é forte. O orgulho, ele faz com que tu utilize a mentira como ferramenta para, às vezes, não se desculpar, às vezes não pedir perdão, às vezes não assumir o próprio erro. Então, muitas dessas coisas é gerada pelo orgulho. Satanás, quando estava
no reino de Deus lá, como quando ele era um anjo, ele só caiu dos céus porque o orgulho dele tomou o coração e ele contou uma mentira para ele mesmo, achando que ele poderia ser melhor que Deus. Uhum. Eu posso tomar o lugar de Deus. Então por isso que ele é o pai da mentira, né? A partir dali, ele começou a utilizar das mentiras até hoje. Uhum. A primeira que ele foi destruir foi Adão e Eva. Então ele contou a mentira que ele poderia, que os dois ali poderiam ser iguais a Deus. Ali já começa as mentiras. E até hoje, cara, ele utiliza disso. Quer ver? Olha só. Coisas que aconteceu na tua infância, traumas que aconteceram na tua infância, são mentiras instaladas por Satanás na tua vida para que aquilo seja um trauma, um bloqueio que não te faça chegar aonde Deus te planejou para chegar. Uhum. Vamos lá. Tudo na natureza tem um cheiro. Se tu for lá olhar para as árvores, cada árvore tem o seu cheiro. Vai lá, arranca folha de limão, tu vai sentir cheiro de limão. Folha de manga, cheiro de manga. E assim por diante. Uhum. Os animais, cada um tem o seu cheiro. E o ser humano também, cada um tem seu cheiro. Alguns são bem fedidos. E não pode mentir, né? Então isso quer dizer que o que tu vai fazer, cara, o diabo ele vai sentir o cheiro daquilo. Uhum. Sabe? Eu até contei num episódio anterior ali que uma vez tu ficou tentando tirar a gagueira. Uhum. Lembra da história lá, né, que tu contou? Isso. Então isso é uma coisa que o diabo instalou na tua vida. Instalou essa gagueira ali, uma mentira na tua vida. Isso. Para que tu acredite que tu não é o bom o suficiente para falar, que tu não é o bom para conversar com as pessoas, que a comunicação é ruim. Isso foi se destruindo e caindo por terra, porque hoje a gente tem um podcast. Não tem como. Então, a mentira, ela sempre vai desaparecer com o tempo. Então, não importa o que tu fez e o quão bom escondido tá aquilo ali, cara. Vai acontecer, vai cair por terra. Uma hora aquilo vai acontecer. Ou seja, Amilcar, eu até peguei uma frase aqui, ó. Somos aquilo que fazemos sempre, não o que fizemos uma vez só. Imagina, a pessoa mente, né? Vem mentindo, vem trapaceando, vem enganando, e por causa de, às vezes, um ato que ela faz de verdade, ela acha que dali para frente ela vai ser santa, ela vai ser verdadeira para sempre. Então eu acho que o fato a verdade é uma disciplina, é uma rotina diária, né? Uma coisa que você tem que lutar contigo ali dentro, ali, esquecer o que a mentira vai te trazer, às vezes, de benefício. Por mais que a verdade doa, eu acho que tu tem que doer. Vale mais a pena tu doer, levar pancada na hora, doer na hora, do que tentar estender uma mentira para lá na frente ser pior. Isso é muito forte, Mike, porque quanto mais tu prolonga essa verdade, né? Por exemplo, de tu contar a verdade do que realmente aconteceu. Esconder, né? Quanto mais tu prolonga, mais tu vai machucar a outra pessoa que tá ouvindo, que tá no meio, ou a ti mesmo, porque tu vai ficar vivendo com aquela mentira por anos e anos. E às vezes é uma mentira que contaram pra ti. Sim. Não era nem uma coisa que tu fez, por exemplo. Como eu falei da parte da gagueira. Às vezes acontece na infância ali coisas que te destruíram emocionalmente e tu acredita naquilo, mas não foi tua culpa. Sim. E tu continua com aquilo o resto da tua vida. Às vezes uma pessoa te fez mal na infância ou na adolescência, sei lá, e aquilo se instala na tua vida como uma verdade, mas é uma mentira de Satanás pra ti, e aquilo te carrega pro resto da vida, cara, sem que tu libere aquele perdão. E vou te falar também, essa falta de verdade, cara, né? Essa mentirinha, ela traz muito problema, né? Porque tu pode colher coisas ruins. Vou te contar uma história que até tu já sabe, né? Essa minha falta de verdade na época, inventei pra minha mulher que tava abrindo um negócio de um ramo e, na verdade, eu tava abrindo um negócio de outro ramo. Não sei porque eu fiz isso, mas enfim, né? Fui lá e inventei uma meia-verdade, igual tu falou. E beleza. Fui lá, comecei escondendo. Passou uns dias, uns meses ali. Uma pessoa conhecida da gente descobriu o que eu tava fazendo
e foi lá e falou a verdade. A verdade. Uhum. E o que eu tenho para falar disso? Depois que a minha mulher descobriu, a gente conversou, brigou, né? Deu uns atritos e quase separamos. Quase eu perdi a minha família. Quase eu perdi a minha mulher. Então, eu trago para mim hoje, né, isso no coração e quero deixar para vocês também que a falta de verdade, a mentira, ela traz colheitas muito sérias, que no meu caso foi quase a perda do meu casamento, quase a perca de ver meus filhos. Então, cara, não vale a pena. Como eu falei, por mais que doa falar a verdade na hora, por mais que tu vai ouvir pra caramba, né? Mas é melhor do que tu acontecer uma tragédia dessa. A gente tem que colocar em prática a autorresponsabilidade. Né? Eu sou responsável por aquilo que eu faço. Uhum. E isso te gera uma certa liberdade da mentira. Uhum. Porque a gente não tá falíveis de erro. Né? Eu posso cometer um erro qualquer hora. Uhum. Só que aonde parte do momento onde eu continuo errando ou eu resolvo aquilo? Se eu decido continuar errando, ou seja, mentir sobre aquele fato, uhum. aquilo vai só aumentar. Vai aumentar e vai atrair coisas piores ainda. Sim. E se eu resolvo aquilo contando a verdade no ato, e eu não tô falando aqui de traição, tô falando dessas coisas tão graves, né? Eu tô falando de coisas menores. Bestas, né? Coisas bestas. Uma vez, olha só, cara. Eu tava... aconteceu um fato lá na minha infância lá, que tinha um grupo lá de amigos, né? Que a gente sempre ia caçar. Caçar passarinho, caçar lagarto, essas coisas. E daí teve um dia que eu não fui caçar com eles. E nesse dia eles encontraram um corpo, um defunto. Eles foram testemunhas, né, de um homicídio. Uhum. E daí eles estavam chegando lá, era um bambuzal na época. Hoje já é um loteamento. Mas na época era um bambuzal. Daí ali era sempre o ponto que a gente parava pra pegar as pedras, que ele tinha umas pedras boas ali, né? Pra continuar a viagem. E ali eles viram um pé, assim, uma pessoa deitada, né? No meio do mato, assim, eles acharam estranho, foram chegando perto. Chegaram bem perto, viram que tava morto, cara. Aí quando chegaram lá, viu que tinha um tiro na cabeça e tal. Nossa. E daí eles viram ali a munição no chão, né? As cápsulas ali. E por coincidência, passou uma viatura da polícia na frente, que era próximo da BR ali. E daí nessa passagem ali, eles abordaram a polícia, falaram ali, mostraram e tal, e contaram toda a história, tintim por tintim, né? Quando chegaram depois da caçada ali. Então saiu no jornal do almoço, assim, foi bem impactante aquele momento. E daí eu não sei se era um senso de pertencimento de grupo, sabe? Ou validação, eu preciso estar nesse grupo, alguma coisa assim. Eu contava essa história como se eu estivesse naquele lugar, entendeu? Porque eu escutei deles de forma tão detalhada que todos os que não eram pertencentes àquele grupo, eu contava a mesma história como se eu tivesse achado o corpo. Olha só que loucura. Que loucura. E isso, cara, foi assim, por anos e anos e anos. Então uma vez eu já tava até casado já, cara, contando essa história. Porque de volta, de vez em quando aparecia uma conversa de morto e tal, e eu contava essa história. Porque eu achava impactante, né? Sim. E daí no grupo que eu tava contando a história, todo mundo achava impressionante aquilo. E eu achava aquilo o máximo, né? Só que depois eu parei pra pensar, cara, por que eu tô contando isso? Porque depois eu comecei a frequentar a igreja, eu conheci a verdade, comecei a mudar muitas coisas na minha vida. E eu percebi que eu contava isso ainda como uma verdade. E, cara, aquilo me doía assim, sabe? Eu falei, cara, por que eu tô fazendo isso? Aí eu resolvi contar pra Silvia, contar para as outras pessoas que era mentira aquilo, sabe? E me livrar daquilo de uma vez. Porque eu sabia que uma hora ou outra ia aparecer de novo a oportunidade e eu ia contar aquilo como mentira. Eu tô falando uma mentirinha que não influencia ninguém, mas tava me destruindo por dentro, sabe? E tem muitas outras, cara, muitas outras assim que se tu for estender pelos anos, aquilo vai te destruir de uma forma muito grande. Sim. Né? Tem outra questão também da verdade, que é a tal da confiança, cara. Porque tu começa mentindo, e aí se a pessoa pega a tua mentira, cara,
para você ganhar a confiança dela novamente, cara. Eu sei porque essa questão que contei para vocês ali, aconteceu, né, esse fato. Para mim ganhar a confiança da minha esposa depois, para toda vez que eu falar que tava em tal lugar ou que eu ia fazer tal coisa, para ela acreditar, cara, foi difícil. Foi algum período ali de bastante verdades para ela voltar a acreditar. Então a transparência, cara, tem que ser total. Isso. Qualquer assunto, qualquer coisa tem que ser, cara. Transparência. Mas tu puxou uma frase ali que eu queria puxar um pouquinho mais ali sobre aquele assunto ali, né? Somos aquilo que fazemos sempre e não o que fizemos uma vez. A gente conta mentira todos os dias pra nós mesmos. Segunda-feira eu começo a academia. Nova. Segunda-feira já. Amanhã eu começo a dieta. Amanhã eu acordo cedo. Amanhã eu leio aquele livro. E como tu bem disse ali, cara, somos aquilo que fazemos sempre. Então é uma rotina. Não é porque eu menti uma vez que eu sou mentiroso. E não é porque eu fiz a boa ação uma vez que eu sou um cara caridoso. Então, o que eu faço repetidamente me torna aquilo que eu sou. Então, olha só, isso aqui é uma chave poderosa, tá? Olha pra tua rotina diária desde quando tu acorda. E começa a mapear tudo aquilo que tu tá fazendo. E no final do dia tu olha para aquilo e olha o que realmente tá te levando pro futuro que tu quer. Porque tu vai perceber que a maioria do tempo que a gente utiliza durante o dia são coisas tão banais que a gente acha que tá sendo produtivo, né? E agrega no dia ali pra se enganar, pra mentir pra si próprio. Sim. Vamos colocar aqui na questão da nossa empresa. O que resolveria os nossos problemas hoje? Treinar pessoas pra mão de obra. Isso. Daí a gente tem aquela mentira de que a gente tem que fazer esse curso pra treinar as pessoas. Exatamente. E onde é que a gente tá indo? Lá pra obra. Aí a gente conta uma mentira que a gente tá sem tempo. Que a gente tá... Ou seja, a gente que é o cara que manda e desmanda. É isso. Então assim, ó, pausa daqui pra frente. Para tudo. Para tudo. Uma semana focado aqui. Vamos construir esse negócio. Pô, constrói. Agora sim. Agora eu vou melhorar lá a parte de mão de obra. Eu vou indo pra lá, apagando o incêndio. Isso. Até que essa equipe seja construída e vá pro meu lugar e eu consiga vir pro lado estratégico. Mas a gente tá assim já faz o quê? Uns 3 anos? Praticamente. A gente constrói uma equipe, a equipe se desmorona, a gente volta pra mão de obra. Constrói uma equipe e assim vai. Na mesma mentira. E olhando pro futuro, como que a gente vai construir uma empresa sólida se a gente tá lá, se a gente é a empresa? Se ela não é autogerenciável. Então isso é uma das mentiras que a gente conta pra si mesmo todos os dias. Vamos lá. Segunda-feira eu começo a academia. Segunda-feira eu começo a dieta. Não, é só hoje, é só hoje. E isso vai se tornando um hábito. Quando tu vê, passou 5 anos, 10 anos, 15 anos e tu tá no mesmo hábito. Amanhã eu começo. Não, pra mim conseguir fazer academia eu vou pagar 1 ano. Eu já paguei uns 4 anos seguidos. E desses 4 anos, se eu juntar todos, não dá 1 ano inteiro. Sei. Então são essas mentiras que desconstrói o teu futuro. Olha só que legal. Porque são mentiras que tu conta pra se satisfazer, por exemplo. Às vezes eu tenho uma ideia, cara, isso é tão profundo, porque assim, às vezes eu tenho uma ideia, aí essa ideia, em vez de eu pegar e botar em prática, que é o que vai construir meu futuro, eu pego e conto pra alguém. Achando que esse alguém vai, uau, essa ideia é top. Aí quando vem essa resposta, eu conto pra mim mesmo, cara, eu sou um cara de boas ideias. E eu não executo. A ideia no papel não traz nada, né? Não é de nada, né? Cara. Então daí eu fico nessa mentira. Eu crio histórias na minha cabeça que eu sou bom e não sei o que, e conto pras pessoas, as pessoas me validam e eu, show. Show de bola. Quando eu vejo, eu tô no mesmo lugar. Então isso é ruim, cara, demais, tu contar mentira pra si mesmo, né? E também pros outros, isso é muito forte. Aqui o Thiago Brunelli fala, né, sobre mentir uns para os outros. Imagina, numa empresa, né, que a mentira é uma cultura
A mentira não precisa ser uma cultura visível. Aquela empresa só tem mentiroso. Não. Pode ser uma cultura invisível, uma cultura que é por baixo dos panos. Cara, ele mentiu ali, daí eu minto ali também, só que ninguém vê que todo, né? Ninguém vê que tem mentira ali, que existe mentira. E daí fica aquilo. E daí, como a empresa é um organismo vivo, aquela mentira vai se destruindo. Imagina o teu corpo. Teu corpo, ele é uma máquina perfeita. O cérebro comanda todos os membros do corpo. Imagine se o cérebro mandasse uma mentira pro estômago. Que o alimento não entrou. Por exemplo, aí tua boca come, vai lá passa direto do estômago, vai lá pro intestino. Dabel. Vai digerir, vai, de uma forma ou de outra, lá até porque tem até uma cirurgia bariátrica, se eu não me engano, se eu estiver falando bobagem, aí vocês me corrigem, mas o alimento é digerido agora não pelo estômago, mas sim pelo intestino delgado, intestino grosso, acho. Então ali tem vitaminas que tu não vai absorver, né? Tem várias coisas que não são para aquele negócio ali. Então, e uma das mentiras que o cérebro conta, por exemplo, tu tá em aquela crise de pânico, sabe? Aquela síndrome do pânico. Tu paralisa. Aquilo é uma mentira que o teu cérebro tá contando para todo o teu corpo, né? Que algo vai acontecer. E daí tu fica naquele... Sabe? Aquela coisa louca assim, cara. E daí o teu corpo todo tá reagindo como se algo muito forte fosse acontecer. Mas é nada mais uma mentira que o teu cérebro tá contando. Entendi. Entendeu? Como pode? Esses dias eu tava vendo um estudo ali sobre... na verdade era um podcast, né? Eles estavam falando sobre aviação e tal. E o cara que era anos e anos já na aviação, ele tava falando sobre a turbulência. Né? Ele tem um estudo lá que o carro ele chacoalha 80 vezes mais do que uma turbulência. Caracas. Olha só. Só que a turbulência, quando acontece, todas as pessoas ali ficam com medo e acham que o avião vai cair. Mas por que quando o carro tá chacoalhando nos buracos, tu não acha que vai bater e vai cair? Coisa da cabeça. Porque, olha só, porque o cérebro no carro, ele tá olhando para onde ele tá indo. Ele tá vendo o caminho. Então ele tá sentindo tudo aquilo ali, né? E ele tá sabendo que ele tá seguro. No avião, quando tu olha pra frente, só vê tu tá fora do controle, tu só vê a cadeira da frente. Isso. E daí teu cérebro começa a mandar mensagem, tá? Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa errada aqui. Não tá errado, isso tá errado. E daí onde começa a crise do pânico ali, onde começa toda aquela ansiedade, aquela coisa toda. Teu cérebro mandando uma mentira pro teu corpo e teu corpo acreditando naquilo, reagindo àquilo ali. Entendi. E isso funciona em todo o organismo vivo que a gente presencia, que a gente vive. Um dia eu fui andar de bondinho, cara. Então, quer dizer que meu cérebro mandou mentira pra mim porque eu tava com medo nas alturas, então era a minha cabeça. Com certeza. Cara, porque eu fui naquele bondinho, tava com a minha filha e com a minha esposa, elas estavam se balançando assim, o bagulho ia pra lá e pra cá, não sei o que lá, e eu lá, grudado naquele corrimão lá, não largava de nada. Medroso. Eu imagino, cara, um homem desse tamanho aí, agarrado lá com medo. Ai, cara, que coisa, que cena inédita. Mas e o cérebro, ele te engana de uma forma... Porque, assim, uma das coisas que o cérebro, você já deve ter visto isso, é que o cérebro não sabe o que é realidade e o que é imaginação. Né? Ele acredita nas duas coisas. Então ele vai trabalhar conforme aquilo ali. Por isso que existe a mentalidade milionária. Se tu mentalizar aquilo, tu vai começar a construir coisas, porque teu cérebro tá acreditando naquilo. Logo, ele vai mandar informações pro teu corpo para tu agir daquela forma. Então, aquela frase, tu é antes de ser, isso é muito poderoso. Porque, vamos lá, eu quero ser milionário. E fica batendo na cabeça ali, né? Eu quero ser milionário. Só que quais são as atitudes que tu tá fazendo para ser um milionário? Esses dias eu tava falando isso com a minha esposa ali, cara. Esses dias eu cheguei em casa, fui tomar água, em vez de eu pegar um copo, botar ali no negócio, eu peguei a garrafa e tava tomando. E eu parei pra pensar, cara, isso é uma coisa que eu fazia quando era guri. Por que eu faço ainda hoje? Isso é atitude de um empresário, de um pai, de não sei... Sabe? Eu comecei a raciocinar sobre aquilo ali. Aí tu começa a ter conhecimento, ter acesso à informação, tu começa a ficar nessas neuras, assim. Mas eu realmente fiquei pensando, cara, o que eu tô agindo, como eu tô me portando diante
de tudo que acontece em minha volta que me faz ser um milionário. Porque você, milionário, não quando eu tiver o dinheiro. Mas agora. Que legal isso. Então, cara, ali eu percebi, eu preciso ser de verdade, não só nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes também. Claro, isso ali é um exemplo que eu dei, que é uma das coisas mínimas ainda, dos resquícios que estão ficando, né, das outras ações que eu tô fazendo. Só que isso também me impede de eu ser um milionário, talvez. E daí me faz lembrar de umas outras mentiras que aconteciam na infância, né? Até esses dias eu tava assistindo um corte do Cláudio Duarte que eu fiquei, assim, pensando, né? Ele citou ali a passagem da Bíblia: conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele faz a pergunta pra plateia assim: que verdade que liberta? Aí todo mundo respondeu: Cristo. Sim, Cristo é a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas qual verdade que liberta? Existe uma verdade só? Todas as verdades libertam. Vamos lá. Tu acreditou que se tu comesse manga e tomasse leite, tu ia ter uma dor de barriga? Tu ia morrer? Cada verdade. Isso era uma mentira que te prendia. Isso. Hoje existe vitamina de manga. Então, primeira vez que eu tomei, eu fiquei com um monte de medo, cara. Sim. Só que ela te liberta, ela liberta, a verdade ela liberta. Né? Aquilo que nem ele fala lá, quem é da roça vai saber que quem achou que rato virava morcego, levanta a mão. Todo mundo. Ou seja, a verdade vai te libertar. Não importa qual é a verdade vai te libertar. Sim. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que realmente é. Sem nada mais do que a verdade. Falar realmente, nem aumentar, nem diminuir. Aumentar e nem diminuir. Quando Deus se apresenta para Moisés, ele fala: tá, mas se perguntarem para mim, quem que me mandou aqui? O que eu digo? Aí Deus fala assim: eu sou o que sou. Nem mais, nem menos. Eu sou o que sou. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Então, isso é a verdade. Aquilo que aconteceu na íntegra. Aquilo que realmente é. O que é o Maicon? O que é aquilo ali? Então, o que é o Amilcar? Então, eu tenho que entender o que eu sou. Isso. De verdade. Porque muitas das vezes a gente vive somente de aparência. Isso na igreja era muito citado, né? Status. Isso é forte. Viver de aparência. A gente vive como se tudo tivesse muito bem. Fala, meu querido, tudo bem? Toca aí. Tudo certo, tudo tranquilo. Isso aí, tamo junto. Aí em casa tá faltando comida, as contas não estão pagas. Então não tá tudo bem, cara. Não. Por que eu tô mentindo pra mim mesmo que tá bem? E isso é uma prática muito comum. Tu chegar e mostrar uma vida que tu não vive. Isso. No Instagram, aquela coisa linda, maravilhosa. Na prática... Já começando pela foto, né? Pau pegando. A gente coloca aquela foto cheia de maquiagem, coisa nada, vai ver. Eu tirei a minha foto lá de status, né? Como é que é? De estúdio. De estúdio lá, mas eu sou daquele jeito mesmo. Mas enfim, assim, cara, essa questão de viver de aparência é algo que não só te impede de crescer, como conta uma mentira para as outras pessoas de que aquilo a vida dela é terrível, mas a da outra é maravilhosa. Hoje a gente tá na geração Instagram aí, na geração rede social, que tu entra lá no Instagram, é só as melhores partes da vida da pessoa. Uau, cara, eu sou um merda mesmo. Não tem aquele cortezinho? Eu sou um merda mesmo, olha só. Tô aqui me ferrando aqui e o cara tá lá, ó, na praia. Andando de jet ski, coisa nada. Jet ski, mas um dia anterior ele tava se ferrando também. Só que essas coisas não são contadas lá, né? As brigas, essas coisas não são. A parte ruim da vida não tá lá. E a gente acredita que aquilo que tá ali é mais pura verdade. Isso. Tu tá vendo aqui esse podcast lindo e maravilhoso, mas tu não sabe os erros de gravação que tá acontecendo. Bastante, tá? Então, a questão de viver a verdade é algo que liberta, é libertador. Por muito tempo, cara, carreguei umas mentiras cabeludas, não só pra mim, mas pra muitas pessoas ao meu redor, que quando eu conheci a verdade,
que foi Cristo, essa sim é a parte da verdade ser Cristo. Quando eu conheci ele, eu fui me libertando de muitas amarras, né? Mas eram anos e anos sendo perturbado por aquelas mentiras. Sei como que é. Né? Todo mundo, acho que 100% das pessoas que estão ouvindo, vendo, sabem o que eu tô falando. Porque eles vivem isso também. Então são mentiras que tu guarda as 7 chaves que meu Deus, se alguém souber... O que você fez no verão passado. O que você fez no verão passado. Só que Cristo, ele vem, cara, com uma proposta de que o teu pecado tá perdoado. Eu já paguei o preço. Agora pega e me segue. Deixa o teu fardo aqui nos meus pés, que eu vou te entregar o meu fardo, que é muito mais leve. Essa é a proposta de Cristo. Aí. Daí não, orgulho, né? Não, o que eu fiz é muito feio. Bota o fardo aqui, eu vou carregar isso aqui pro resto da minha vida. E é pesado demais, cara. É muito pesado, cara, é sofrido. Todo mundo da tua volta sofre. E é terrível. E por uma decisão besta, né? E uma coisa assim, cara, contar a verdade dói. É duro, é. Mas viver de mentira dói muito mais. Dói muito mais. Então, a verdade ela só vai doer na hora. Depois ela cura. E a mentira não. Ela vai doer pra sempre. Tá, cara, mas assim, ó, não. Vamos mudar agora um pouco para empreendedorismo, que a gente tá falando bem do pessoal. Só que o pessoal, ele constrói o que a empresa é, né? Isso. Porque a empresa é reflexo do dono. Se o cara é um mentiroso, a empresa vai ser mentirosa. Não vai pra lugar nenhum também. Até tem uma frase aqui que o Thiago fala, cara. Quanto mais raro um minério ou uma pedra preciosa é, mais valioso se torna. Quanto mais raro você for, maior será o seu valor. É o que eu entendo isso como quanto mais verdadeiro o cara for. Pro nosso lado hoje da nossa empresa, né? Olha o tanto que a gente expandiu no mercado, tanto que a gente consegue aparecer, consegue se conectar com outras empresas, pessoas, clientes, enfim, porque a gente já vem lá de trás, né? Numa verdade, mostrando quem a gente é, quem é o Amilcar, quem é o Maicon, quem são os verdadeiros donos da empresa. Então, eu acho que a pessoa fazendo isso, ela consegue se destacar no meio de todo mundo. E todo mundo vê, os caras são mesmo ponta firme, são de verdade, o que eles falam, eles entregam, marcam um orçamento, 8 horas, 5 para as 8 estão lá, não é aquela pessoa que dá sempre um cano, dá desculpinhas que vai e não vai, essas coisas todas. Então, eu vejo isso como a verdade, cara, sempre na frente de tudo, do falar, do agir, do fazer. Então... é o que eu acho que as pessoas veem na nossa empresa hoje. Isso é forte. A parte a Bíblia, ela sempre, cara, é um manual, né, cara? E ela diz ali, ó, tá escrito assim, que tuas palavras sejam sim, sim, ou não, não. Não, talvez. Não tem meio termo, né? Se eu falei que eu vou. Esse talvez é cabreiro, né, cara? Esse talvez. Meu Deus, cara. Talvez, aquela indecisão assim, gigante. Talvez. E... claro, a gente não tá imune de erros. Pode acontecer algum problema? Claro que pode. Mas a verdade sempre tem que predominar. Isso. Né? Aconteceram obras que a gente fez e deu errado, mas a gente não se negou de resolver. Não. A gente não se negou. A gente tava fazendo... eu lembro que uma vez a gente tava testando uma pedra, um 3D de cimento, lembra? Isso, eu lembro. E esse 3D de cimento, na nossa cabeça e teoria, tava tudo certo. Ia dar certo. Mas quando a gente colocou no mercado, começou a dar errado. Era muito mais fácil, ó. Tá ali, fora, dar desculpa e cair fora. Mas não, a gente, cara, o que dá pra fazer? Não tem como resolver. Tá, toma aqui teu dinheiro. É o que a gente fez, tá, né? Duas vezes, né? E outras vezes também, não sei o que, quebrou tal coisa. Posso falar, não fui eu. Não, cara, vamos resolver isso aqui e tal. Ser realmente verdadeiro. Porque quanto mais a gente planta a verdade, mais raro, mais valioso a gente vai ser no mercado. Então, clientes grandes vão começar a confiar mais. Porque, cara, empresa que fala que vai fazer e não faz, tá cheio. Isso, se tu olhar para um âmbito de oportunidade, é uma oportunidade gigantesca. De tu fazer o arroz com feijão, cara. Falei que eu vou fazer, vou entregar isso aqui, é isso aqui.
O tal combinado não custa caro. Combinado não custa caro. Eu vou fazer uma casa de steel frame, eu não vou botar drywall no meio do steel frame. É isso mesmo. Eu não vou construir algo que não é, que eu não vendi. Isso. Então se eu falei que é isso aqui, pronto. Ah, se eu vou sair no prejuízo, não importa. Claro. Eu aprendo com o erro. Isso. Agora eu vou ter que na próxima vender o certo, mas eu tenho que entregar o que eu falei. Isso mesmo. Então, ser de verdade, eu acredito que sempre vai te botar em lugar de destaque. Com certeza. No empreendedorismo, isso funciona de uma forma muito rápida até. Porque tu pode começar... A gente começou sozinho. Né? Eu comecei lá, a empresa lá na lavanderia, tu começou a tua mão de obra lá no coisa. Só que se tu estivesse contando mentira, por exemplo, de tu... cara, eu sou o cara bom mesmo. Mas daí tu chega às 10 horas da manhã na obra. Tu vai lá e começa a fazer coisas que não era pra fazer. Como hoje acontece muito no mercado, né? No mercado. A gente vai contratar mão de obra que já vem com mentira. E daí a gente até armou algumas coisas aqui que já corta essa mentira na entrevista, né? É engraçado, porque daí tu... Cara, eu tenho 20 anos de experiência. Essa é a mais famosa. Se passou de 10 anos, o cara já começa a ter uma bugatadoria. Ah, então tá bom. Como a gente trabalha com gesso, né? Corta aqui essa tabica aqui pra mim. Aí já corta tudo errado. Poxa, o cara sabe que o cara tá mentindo ali. Então, por que mentir ali, cara? Né? Conta a verdade, cara. Eu não sei, mas eu quero aprender. O que tu falar pra mim, cara, eu vou estar aqui, ó. E, cara, o mercado, ele tá pronto para essas pessoas. Ele quer essas pessoas. Sim. Todas as empresas estão sedentas dessas pessoas. Só que não tem. Não tem, cara. Então, quanto mais raro é essa pedra, mais valiosa ela é. Imagina, o cara chega assim, cara... Imagina um Maico da vida de mão de obra, né? Chega aqui pra nós, cara, eu tenho tanto tempo de serviço, mas isso não importa. Me bota numa obra que tu vai ver a minha verdade. O cara vai lá e... Como aconteceu? A gente conversou ali, falei, cara, tu pode ir lá, 7h30 tu tava lá e 11 horas tu entregou o negócio. Falei, cara, o que é isso? Porque ali eu vi um valor gigantesco. E não existe mais. A partir do evento, conhecer o Maicon e o Maicon entregou aquilo ali, pra frente não achei mais ninguém. Então, a verdade, ela sempre vai prevalecer e vai te colocar em lugar de destaque, que vai te valorizar demais aquilo ali. Sim. Tem também uma frase que é muito legal e se encaixa também nisso daí. É como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Do jeito que tu me conheceu, né, há 5 anos atrás, fazendo meu serviço com excelência, fazendo horário, né, sendo verdadeiro. Até hoje é a mesma coisa. Até hoje, cara. Né, e só melhorando, na verdade, né? Então, a verdade, ela se junta nisso daí, cara. Que se tu já entra em algum ambiente mentindo, pra frente vai ser só mentira, cara. É uma mentira atrás da outra, e vai. Cara, não tem como tu tampar o sol com a peneira. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. E no empreendedorismo, para tu assumir lugares vantajosos, a verdade, ela sempre vai ser uma arma. Sim. Tem 3 vantagens irrefutáveis que ele cita aqui no livro, que a verdade traz. Ela te dá credibilidade pública, traz autoridade para tudo que você fala e atrai também quem é de verdade. Então, aquilo que eu contava lá no 3D, aquela excelência que eu entregava no 3D, me conectou com a excelência que tu fazia lá no drywall. A gente nem tinha sacado nisso. Entendeu? Nem tinha pensado, verdade. E isso atrai com as pessoas também, e vai trazendo, cara. Vai fazendo um grupo ali que... então, assim, cara, a credibilidade... hoje, a gente não precisa ter um escritório físico, por exemplo. Todo mundo que conhece a estrutura sabe que ela vai entregar no tempo certo, ela sabe que o material é de qualidade. Então, assim, construímos isso com a nossa verdade. Isso. Ela traz autoridade no que a gente fala. Então, se eu chego lá no orçamento, por exemplo, que foi indicação, e eu tô falando, cara, que dali é lei. Quem tá ouvindo sabe que não vai acontecer dessa forma que tu falou. Porque a gente chega lá não querendo ganhar vantagem. Não querendo chegar a entregar, empurrar a goela abaixo o serviço. Então, a gente chega lá tentando direcionar pelo melhor caminho. E o cliente está totalmente à vontade
com aquilo que a gente fala, né? Qualquer um, eu ou tu que vai atender o cliente lá no orçamento, ele já vai com uma visão, cara, eles são autoridade naquilo ali. Se a indicação, é 99% que já tá fechada aquela obra. Então a gente não precisa por que ficar mentindo. A gente só tem que entregar o melhor produto, serviço. Isso. O melhor atendimento. E além de atrair também quem é de verdade. Isso é forte demais. Muito. É forte. E é tão bom quando a vida te presenteia com essas pessoas, cara, que é sempre uma chave para um próximo nível. Já percebeu? Falou tudo. Tu vem assim, encontra essas pessoas pro próximo nível. Né? Ó, uma das pessoas que é de verdade, que a gente encontrou e levou a gente para um próximo nível, foi o nosso pastor, nosso mentor hoje. Ele é extraordinário, né? A gente encontrou ali a verdade que nos libertou não só da Bíblia, mas também uma pessoa que é de verdade. E daí daqui a pouco tem outras pessoas que tem de verdade. A gente tá num grupo lá de 100 e poucas pessoas. Na igreja, quase 800 pessoas. Então, assim, sempre vai ter aquele ditado que os opostos se atraem, é meio desconexo, assim. Porque a gente olha pras diferenças, mas se tu olhar pras verdades... Tudo bate, né? Tudo a mesma coisa. Tudo bate. Tudo a mesma coisa. Michael, não existe redenção sem o arrependimento. Ou seja, tu só sai de uma vida de mentira se arrependendo de uma vida de mentira. Porque não quer dizer que tu contou a verdade, que tu agora tá curado da mentira. Tu só vai conseguir sair desse lugar se tu se arrepender genuinamente. Porque às vezes tu tá contando a verdade só pra machucar aquela pessoa. Mas não quer dizer que tu vai parar de mentir. Então, pra tu sair, tem que ter o arrependimento. Sim. Pra tu se redimir, tu tem que se arrepender daquilo. E dali pra frente, construir uma vida de verdade. Forte. Então, ter aquela coisa que a gente falou ali anteriormente. Ter uma rotina de verdade pra ser verdadeiro. Não tem quando tu falou que pra tu reconstruir a confiança, teve um processo gigante, muitas verdades. É isso. Existiu um arrependimento daquilo. E agora eu tô reconstruindo uma vida. Então não tem outro caminho. É parar, se arrepender e reconstruir uma vida de verdade. Só quando eu entendi isso, cara, que eu consegui ser liberto de fardos que eu carregava. Isso me fez muito mais leve. O arrependimento genuíno e uma construção de vida baseado na verdade. A transparência, como tu falou. Sim. Isso é extremamente importante. Então, não basta só eu falar a verdade. Eu tenho que viver a verdade. E para mim viver a verdade, eu tenho que me arrepender. Primeiramente. Arrepende-te dos teus pecados, pega a tua cruz e me segue. Que forte. Então, é dessa forma que a gente consegue mudar a vida. De uma vida de mentira para uma vida de verdade. E é isso aí, gente. Eu acho que a gente bateu um papo bem legal sobre verdade. Foi. Nosso segundo episódio aí da série Papo de Patrão, né? A gente tá desmistificando não, a gente tá conversando sobre o que o Thiago Brunet traz dos princípios milenares, né? A gente tá trazendo ali a essência, né, do livro. Isso. Não quer dizer que a gente tá lendo todas as palavras que a gente tá trazendo a nossa vivência, conectando com o ensinamento aqui e trazendo a nossa verdade. A nossa verdade, falou tudo. Pra esse episódio. Espero que vocês estejam gostando dessa nova série. E vamos seguir ainda que tem muitos outros capítulos aí pela frente. E eu acho que é isso, né, Maico? É isso aí, pessoal. Só lembrando, já compartilha, né, teus irmãos aí, como eu sempre falo, pros teus pais, que é um conteúdo que, cara, eles precisam ver e ouvir, né? Praticar a verdade. É isso aí, galera. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu! Valeu!